Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Estado do Paraná, voltado aos médicos cooperados e demais profissionais de saúde. Eu me chamo Louise Fiala e hoje a gente está aqui com a Kátia Trevisan do Rosário, que é especialista em epidemiologia e controle de infecção hospitalar e também é enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Pilar. A Kátia está aqui hoje representando o Hospital Pilar, que foi autor do projeto que ficou em segundo lugar ali na premiação do Prêmio de Boas Práticas do Segurança em Alta de 2024, da Unimed Paraná, com o projeto O Uso do Aplicativo Speed Audit para promover a higienização correta das mãos. Kátia, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, né? Um bom dia a todos. Então, imensamente grata de poder apresentar o nosso projeto. Bom, Kátia, a ideia de utilizar, então, esse app ali nesse controle da infecção surgiu de qual problema? Você pode contextualizar para a gente? Sim, esse problema, a gente conseguiu implantar esse projeto em virtude da necessidade de a gente ampliar a prática da higienização das mãos dentro do hospital. A gente já trabalha isso há algum tempo em relação ao controle de infecção, que é uma das medidas mais importantes e eficazes para a gente prevenir a infecção hospitalar, é a higienização das mãos. É um cuidado básico, um cuidado simples, mas que a gente ainda a gente verifica falhas no dia a dia, né? Então, esse cuidado, ele já é uma prática que quando mesmo a equipe ou os familiares participam desse cuidado, e a gente teve uma dificuldade grande na questão da observação, se ela estava acontecendo ou não. Então, o que seria essa observação? É observar se os profissionais de saúde estão realizando os momentos para que a gente evite levar uma infecção hospitalar para os nossos pacientes. Então, a Anvisa, ela fez uma prática, que são os 5 momentos de higienização das mãos, junto com a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, que ela divide essa prática em 5 momentos, que é o que antes de entrar em contato com o paciente, antes de tocar no paciente, né, antes de realizar algum procedimento asséptico no paciente, depois de contato e após contato com as áreas próximas ao paciente. Então, esse aplicativo, ele veio para nos auxiliar. Antes, essa visualização, ela era olhando ali no campo, né, e muito partia da equipe da CCH. Era mais limitado, né? Mais limitado, porque assim, um número reduzido de pessoas observando. E o intuito não era observar na questão de punir as pessoas que não estavam fazendo, era entender e explicar para as pessoas que estavam sendo observadas ou queriam fazer a observação no intuito da gente prevenir esse vilão dos hospitais, que é a infecção hospitalar, né? Fazer com que eles entendessem. E o que a gente percebeu nesse momento também, que foi bem gratificante, assim, as equipes nem sempre entendiam quais eram os momentos oportunos. Então, em que momento eu aplico antes de contato com o paciente, antes de contato com áreas próximas ao paciente ou para realizar algum procedimento, né? Então, a gente fez essa força-tarefa dentro do hospital para explicar para eles esses momentos, para aí, assim, a gente conseguir partir para o uso do aplicativo. E como você comentou, parece assim, a gente de fora fala, não, é uma coisa básica higienizar corretamente a mão, mas o básico é o que realmente faz a diferença no controle de infecção, né, Kátia? Isso, ela é a medida mais eficaz dentro dos hospitais para a prevenção da infecção hospitalar, para qualquer profissional de qualquer categoria dentro de um hospital, para qualquer pessoa que entra no hospital, visitantes participam. Hoje a gente está envolvendo a família no cuidado, que a gente chama o cuidado centrado ao paciente, que ele tenha esse empoderamento do seu autocuidado, que ele possa exigir ao profissional que não higienizou as mãos para tocá-lo, né, ou para entrar num quarto, ou para fazer algum procedimento, a gente encoraja ele, que ele exija esse cuidado, porque é sim uma medida simples, parece assim simples falar em lavar as mãos ou higienizar as mãos, mas que a gente ainda erra. E a gente pode usar a higienização das mãos, fazer o procedimento tanto com água e sabão, né, que é algo simples que a gente faz no dia a dia, quanto o uso do álcool em gel. O álcool em gel, ele só não é eficaz quando a gente tem sujidade visível nas mãos, mas na maioria das vezes a gente usa o álcool em gel. Então, no nosso hospital, a gente tem um álcool de boa qualidade, porque a gente tem que fornecer um álcool para a equipe que seja bom, que tenha um emoliente para que não resseque as mãos, que chame a atenção para que a equipe tenha vontade de usar esse álcool, né? Então, todos esses cuidados, eles fazem parte do processo da higiene das mãos. E a higiene das mãos dentro do hospital, a gente deve sentir, deve respirar ela desde o momento que a gente coloca o pé dentro do hospital. Que aqui a gente cuida da infecção hospitalar com um cuidado básico, um cuidado simples. Então, o aplicativo, ele veio muito para isso.
para que saísse um pouco do cuidado só da CCIH, nesse olhar, nessa observação, para ampliar para dentro de todo o hospital. E como que funciona esse aplicativo? Assim, ele faz um monitoramento, ele é alimentado pelas pessoas? Como que ele realmente funciona no dia a dia do hospital? Ele não é um aplicativo brasileiro, né? É um aplicativo americano, mas ele é totalmente gratuito, então a gente testou ele primeiramente, a gente faz um cadastro para poder utilizar e ele consegue, hoje a gente tem instalado em alguns celulares, né? A gente tem para poder usar o aplicativo, mas também nas nossas áreas de computadores. Então, nos terminais onde a gente tem na área de trabalho o aplicativo instalado. Que legal. Para que o profissional, na hora que ele observe, ele não para fazer isso. A higienização das mãos deve acontecer junto com a prática da assistência que ela está realizando no dia. Então, ela está fazendo um procedimento, ela percebeu que alguém da equipe não realizou ou realizou a higiene das mãos no momento correto, ela anota naquele aplicativo. Anota não, ela registra naquele aplicativo, que ele é super intuitivo. Então, você registra e ela não sai o nome da pessoa. Isso que é mais interessante. Então, a pessoa se sente confortável de fazer a anotação porque não está registrando o nome. E aí você consegue registrar o momento que errou ou que acertou, né? Que são esses que eu falei, os momentos oportunos para a higienização das mãos, ou que não aconteceu. Existe um cadastro dentro do hospital que a gente fez quando baixou o aplicativo, que a gente registrou o e-mail do controle de infecção. Então, todas as observações realizadas no hospital, elas chegam por e-mail para nós temos uma planilha de controle, onde a gente faz, então, os gráficos, onde a gente passa para a equipe semanalmente, quanto teve de observação em cada setor. E o que é mais legal é que ele emite um relatório por categoria. Então, eu consigo verificar a equipe que está realizando a higiene das mãos mais corretamente, a equipe que está falhando, para que o controle de infecção possa atuar com essas equipes em treinamento, em orientação, porque às vezes as pessoas não entendem o momento oportuno, né? Então, essa participação foi de todas as equipes e para a gente mostrar um pouquinho do nosso sucesso do uso do aplicativo, nós partimos de uma média de 200 observações que a gente fazia nos setores, né, para 1.700 uma média. Então, um aumento super expressivo, né? A gente chegou a meses com 2.000, 2.500 observações. Muita coisa. Então, assim, eu até relato como não é só um sucesso essas observações, pode ser que tenha viés nessas observações, que a equipe tenha anotado do seu setor. Então, a gente entende que pode acontecer falhas, não ser 100% correto a anotação, mas qual que é o nosso objetivo principal? Estamos falando de higiene das mãos dentro do hospital. Sim, bem difundido, né? Estamos pensando nisso. Sim. Então, mesmo não sendo correto aquela observação que a pessoa fez, a gente parou um minutinho para pensar em higiene das mãos. E é isso que a gente quer que o hospital respire a higienização das mãos e, assim, prevenir que o nosso paciente tenha uma infecção hospitalar. E como você comentou, essa observação e essa implementação do aplicativo não tem um caráter punitivo aos profissionais, é realmente de conscientizar e levar essa informação para todo mundo, né? Isso, de forma alguma. Não deve ser punitivo justamente porque senão a gente acaba não tendo o sucesso do projeto, né? O projeto de higiene das mãos é um grande projeto dentro do hospital para prevenir infecção hospitalar. Então, é desde a ponta, desde a equipe de administração, desde a equipe de faturamento, todos que estão dentro do hospital, eles têm estão participando desse projeto. Não só para os nossos pacientes, mas o controle para si mesmo, né? O quanto é importante eu estar higienizando as mãos para a minha vida, para que eu não leve nenhum problema para mim. Que é um cuidado simples que eu devo ter, assim, por exemplo, na hora de me alimentar, né? Depois que eu utilizo o banheiro, essas coisas. Então, são cuidados que a gente acaba errando no dia, que a gente acaba adoecendo, a gente não entende por quê. Uma coisa que foi muito falada ali no período da pandemia, né, Kátia, também, que foi difundido para todo mundo, que as pessoas deveriam lavar a mão de maneira correta, e muita gente não fazia, assim, só passar a mão ali na água rapidinho não era o suficiente, né? Existe, então, alguma forma correta de lavar a mão que seja diferente do que a gente costuma fazer? Sim, a higiene das mãos, a gente aprendeu muito com a Covid, né? A Covid, o seu lado positivo, né? Apesar de catastrófico, teve o lado positivo que as pessoas aprenderam muito o autocuidado e que a higiene das mãos estava muito envolvida nisso, né? Sim. Existe uma técnica para a gente higienizar as mãos que a gente orienta os profissionais dentro do hospital. Ele é simples, que a gente consiga atingir todas as áreas da nossa mão, né? Que a gente, principalmente quem está na equipe de ponta, né? A questão de unhas curtas, a questão de não estar usando adornos, né? A mão estar sem nenhuma dificuldade para que eu consiga realizar o procedimento. Mas, basicamente, o que a gente tem que pensar? Na hora que eu aplico o álcool nas mãos, ele não age sozinho se eu só aplicar o álcool e ficar esperando. Sim. Eu tenho que fazer o quê? A fricção e atingir todas as áreas da minha mão para que o álcool seja eficiente
eficiente, né, eficaz, que eu consiga eliminar essa bactéria que pode estar fazendo mal, que possa fazer mal para o paciente e para mim também. Interessante. E você comentou, então, ali do aumento de registros, de observações. Vocês tiveram algum panorama relacionado a alguma queda no número de infecções? Tem alguma coisa já atrelada a esse resultado final que vocês desejavam? Sim, desde que a gente implantou, nós tínhamos um número de infecções, né? A gente tem isso tudo todo levantado, né? Desde pneumonias, infecções de corrente sanguínea, então a gente tem esse controle. E o que a gente percebeu que com o aumento desse processo de visualização, e não foi só o SPID, né? A questão de campanhas dentro do hospital, folders, comunicados que a gente faz, lembretes na área de trabalho, lembretes, né, da higienização das mãos. A CCH passa nos setores, passa nos quartos, inclusive empoderando a família, como eu já mencionei, para que ele também participe. O que a gente percebeu, sim, que houve uma redução no número das infecções e a gente percebe que isso está em andamento, né? Então, para a gente é muito gratificante, mas o que é mais legal, assim, além de ter prevenido as taxas, é esse engajamento das pessoas entenderem que elas fazem parte, Sim. que eu sou uma pessoa, um profissional que previno a infecção hospitalar. Esse é o nosso objetivo. Eu sou responsável para que aquela pessoa que foi ali buscar um recurso no hospital, ela saia de uma forma boa, de uma forma correta, que ela também tenha participado, que ela também tenha visto que a gente está preocupado com isso, porque infecção hospitalar é um evento diverso, é um evento diverso grave, e que a gente não deve, a gente deve ter várias maneiras, vários métodos para evitar que isso chegue aos nossos pacientes. Com certeza. E vocês sentiram algum desafio, assim, na implementação desse projeto? Alguma resistência, talvez? Como que foi essa questão de implementar um projeto desse tamanho, né? Ele realmente é grande. O nosso desafio no começo foi, primeiro, entender o aplicativo, para depois a gente explicar. E segundo foi, a gente começamos por etapas. Então, treinamos a equipe da fisioterapia, os médicos, a equipe dos enfermeiros, fomos por etapas. E o treinamento era em loco mesmo, explicando o uso do aplicativo, a ferramenta, né? Não era uma aula teórica, sim, mas sim o uso do aplicativo no momento ali que eles estão até na assistência, né? Mas a nossa maior dificuldade hoje, o nosso grande assim, desafio é estar com todos treinados, né? A gente ainda não consegue ter todo mundo. A gente até hoje, a gente às vezes pergunta, já fez o SPID? Então, por exemplo, a gente manda um relatório para eles do que aconteceu na semana, para que eles corram atrás quando está um pouquinho atrás, né? Porque eles acabam tendo uma competição saudável e isso é muito legal, né? Eu quero ser melhor que o meu outro setor e a gente acha muito bom isso. Isso Porque incentiva também, porque aquela coisa de competir, né? A gente quer realmente superar ali a gente mesmo e também os outros, né? E a nossa dificuldade realmente é que todos estejam treinados e engajados nisso. Então, a nossa maior, no final do ano de 2024 até agora, a gente está treinando a equipe dos técnicos de enfermagem. Então, é uma equipe maior, né? Então, a gente acaba tendo essa dificuldade de ter todos treinados, para que todos façam, né? E aí tem meses que diminui um pouquinho, então a gente corre atrás. Então, é uma busca que eu acho que é muito do controle de infecção, que é uma equipe incansável, né, dentro dos hospitais, que busca vários métodos, várias coisas. Nós mesmos já fizemos inúmeras ações, até se vestir de fantasias, campanhas. Agora se aproxima o dia 5 de maio, que é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. Todos os hospitais acabam fazendo alguma ação para lembrar esse dia, que é o dia que a gente relembra, que é o dia da conscientização da importância da higienização das mãos. E aí, esse desafio das equipes fica muito a caráter dos controles de infecções para que aconteça isso dentro do hospital, que esse cuidado básico realmente seja implantado e que não seja uma coisa para a gente ter números, indicadores. Sim. A gente quer olhar aquilo como melhoria mesmo, né? Então, o que a gente pode melhorar de processo dentro do hospital e a higiene das mãos é o carro-chefe, onde tudo começa, né? Sim. E assim, depois do uso desse aplicativo ali, dele já estar mais difundido entre as equipes, vocês notaram que o número de inconformidades, por exemplo, ele reduziu? Porque você citou que pode ser alimentado tanto com quem fez a higienização correta, como quem ali deixou alguma coisa escapar. Vocês notaram uma redução dos erros, talvez? Teve alguma análise nesse sentido? A gente percebeu uma redução nos erros quando a gente explicou para eles os 5 momentos, né? Porque a gente entendia que eles misturavam as coisas um pouco. Era o cuidado na entrada do quarto e o cuidado na saída. Então, quando eles começaram a entender qual é o cuidado, por exemplo, que eu devo ter na hora que eu toco no paciente,
paciente vou realizar um procedimento de um local do corpo para o outro, que ele tem que higienizar as mãos. Então, a gente percebeu que houve essa anotação que era um passo importante que a gente já tinha perdido antes. Não era registrado, isso foi bem interessante. Bacana. Então, a gente conseguiu, pelo menos essas etapas, não todas, porque assim, o momento ele é oportuno, nem todo cuidado ao paciente vai gerar os 5 momentos, né? A gente tem que ter para cada ação uma reação, né? Então, esse cuidado a gente percebeu que está começando a ser registrado. A gente também consegue pelas equipes, então, qual a equipe que a gente precisa atuar mais, a equipe que a gente precisa atuar, que a gente pode deixar esse mês, vamos tocar para ver o que vai acontecer. Mas isso para a CCH é um panorama muito importante, é uma ferramenta que chega para nós como uma ferramenta de trabalho que a gente consegue ter uma visão do hospital todo, como ele está acontecendo. A gente implantou, inclusive, no pronto-socorro, né? Claro que no pronto-socorro a gente não tem, às vezes, os 5 momentos, no centro cirúrgico também. Agora existe até um cuidado da própria Anvisa, que a gente tem a implantação da higiene das mãos dentro dos centros cirúrgicos e dentro das REPAs, né? Da recuperação pós-anestésica. Então, a gente está caminhando para isso também dentro do nosso hospital. Ah, legal. E, Kátia, se alguma outra equipe, instituição gostasse de introduzir um aplicativo, ou não só para higiene das mãos, mas algo semelhante, que dica que você poderia dar para ter esse sucesso que vocês tiveram ali no Hospital Pilar? Primeira coisa é entender o aplicativo. A gente demorou um tempo para entender como ele funcionava, né? A gente já tinha implantado, como eu relatei, outras coisas e a gente entendeu que ele estava frágil, né? Não estava bom. Entender o aplicativo e envolver as equipes. Eu acho que não tem como a CCH fazer esse trabalho sozinha, né? Que acaba ficando muito para a CCH, para o cuidado da CCH, esse olhar da higienização das mãos. Mas é trazer as equipes, os principais líderes, então, no primeiro momento, explicando o projeto e fazendo com que todos entendam os momentos oportunos da higiene das mãos. Nem todos entendem quais são esses momentos. Então, e fora, não só da higiene das mãos, para fazer a aplicação de um aplicativo, é justamente isso, entender e trazer essas pessoas juntos, né? E qual que é o objetivo disso? Ser claro. Às vezes a gente coloca uma coisa para as pessoas e não explica o objetivo. Sim. O que eu quero com isso? E o que vai me trazer de benefício isso? O que resultado eu vou ter? Eu acho que esse é o principal cuidado que a gente deve ter ao implantar um aplicativo. E você citou ali, então, essa implementação no pronto-socorro, no centro cirúrgico, para o futuro da estratégia, do aplicativo, enfim, do que vocês planejam por ali para a questão de controle de infecções. Tem algum plano, alguma coisa que você pode compartilhar com a gente? Então, a gente pretende, claro, continuar com o aplicativo. Ele foi um sucesso, né? O envolvimento de mais pessoas, nós temos um corpo clínico aberto, então o nosso desafio é o envolvimento da equipe médica também, que eles acabam ficando um tempo menor dentro do hospital. Esse acho que é o nosso grande desafio, que eles acabem participando do projeto. O maior número de equipe, de número de pessoas treinadas, eu acho que esse é o nosso objetivo grande. E a participação da família, né? A gente quer muito que eles participem. Claro que eles não realizam cuidado ao paciente, mas eles realizam o cuidado para o seu familiar que está ali, no exigir que a higienização das mãos aconteça. Então, é muito gratificante quando a gente entra num quarto e pergunta sobre a higiene das mãos, como que está acontecendo para o familiar e para o paciente, e ele relata. A equipe utilizou álcool, sim, está tudo certo. Tanto que a gente tem hoje dentro do quarto, num quarto de assistência ou nos leitos, né, onde o paciente está acomodado, um dispenser de álcool na entrada e um dispenser de álcool na cama, na beira do leito, justamente para facilitar. Então, por falta de álcool, a gente não tem essa desculpa, né? A gente tropeça dentro de dispenser de álcool no hospital. Então, é justamente para facilitar isso. É igual você comentou, vocês dão todos os recursos e daí parte ali do profissional realmente executar a higiene como foi ensinada. É que às vezes a gente implanta, vou falar um pouquinho da higiene das mãos, né? A gente implanta um projeto dentro do hospital, mas a gente não tem uma pia adequada, a gente não tem um dispenser de álcool adequado, a gente não faz campanhas, e aí a gente não consegue exigir das pessoas se a gente não fornece essas condições para as pessoas fazerem. Então, a gente tem que fornecer isso para que a gente tenha o resultado. E o resultado é eles participarem disso, né? Então, a gente percebe hoje, assim, que, claro, como eu falei, existe uma competição saudável entre eles, mas justamente eles estão pensando em prevenir infecção, eles estão pensando. E quando a gente fala em alguma infecção que possa ter acontecido ou, né, que possa estar uma suspeita, a gente divide com a equipe isso e eles acabam relatando, né? Será que o que a gente errou, o que a gente fez, o que a gente podia ter feito? Então, esse é um cuidado que a gente consegue entender, que é o quê? A sementinha do controle de infecção dentro de cada um de nós. Sim. E assim, vocês tiveram, né, esse reconhecimento ficando com
segundo lugar no prêmio de Boas Práticas do Segurança em Alta. E vocês têm, né, pela nossa conversa ali, um reconhecimento diário ao ver a higiene das mãos fluindo. Para você, pessoalmente, o que é mais gratificante dentro de todo esse projeto? Mais gratificante para mim é quando eu converso com as equipes e entendo que eles estão participando. Eu já fiz o speed hoje, então aquilo para mim eu fico até emocionada. E quando eu entro num quarto e eu converso com um paciente ou um familiar e ele me relata que a higienização das mãos aconteceu, eu sei que aquele momento pode parecer único, mas ele foi único para aquela pessoa e ele pode ter sido um momento crucial para levar uma infecção. Então, para mim, isso é o fator assim que mais me motiva a querer fazer outras coisas. A gente está com outras ideias de outros projetos, porque a gente tem que estar sempre se reconstruindo, né? Com certeza. Se adaptando às mudanças. E a CCH tem que ser criativa, né? A gente tem que trazer coisas novas justamente para que a equipe consiga entender, puxa, que legal esse movimento, né? Eu vou aderir também. Porque senão a gente fica de fora, a gente não participa, a gente é excluído, Sim. né? Kátia, parabéns por esse projeto. A gente vê na forma como você fala sobre ele, do orgulho que você tem, da importância que você dá para esse momento. Então, para a gente aqui entrevistando e falando sobre o assunto também é gratificante. Parabéns para toda a equipe também que trabalha contigo lá no Hospital Pilar. E obrigada mais uma vez pela tua presença aqui no podcast, incentivando outros profissionais a também implementarem coisas iguais ou semelhantes nas próprias instituições. Muito obrigada, viu, pelo convite, por estar aqui, por poder contar um pouquinho do nosso trabalho. Não é um trabalho só meu, é de toda a equipe do controle de infecção também está lá todo dia pensando em todas essas dificuldades que a gente tem. Mas eu sou uma eterna sonhadora em relação ao controle de infecção. Eu gosto muito do que eu faço, então é tão gratificante poder participar, ter mostrado esse projeto, saber que ele deu certo, né? E que nós somos uma sementinha dentro do hospital, né? A CCH normalmente é bastidores, mas que é um bastidores que está aparecendo dentro do hospital com as equipes. E que cada um que está lá hoje, agora, nesse momento, trabalhando, é um controlador de infecção. Esse é o meu maior objetivo e a minha felicidade. Eu agradeço muito por poder estar aqui. Bacana, Kátia. Esse foi mais um episódio do PodMed. Esse episódio e todos os outros você confere no site da Revista Ampla, no YouTube e também no Spotify. Obrigada e até a próxima.